Olá, meus irmãos, meus amigos, povo de Deus, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno. Este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual. Hoje nós vamos ler Carta aos Romanos, capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 6. Romanos 15, versículo 5 ao versículo 6. Meus irmãos, que Deus nos abençoe mais esse dia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos conduza em paz e segurança. Que o Senhor guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída. Você que tem acompanhado esses áudios, creia que Deus está trabalhando em seu favor, pois assim diz as Escrituras. O Senhor, nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz também: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A palavra do Senhor também diz: bem-aventurados, felizes são os que ouvem as palavras deste livro das Escrituras. Feliz, bem-aventurado é os que leem e ouvem as palavras deste livro, as sagradas Escrituras, a santa revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palavras dessa profecia, meus irmãos, elas devem ser guardadas no nosso coração, pois o grande e glorioso dia do Senhor está próximo. E Ele fará justiça, Ele julgará todas as nações, Ele vai julgar todos os seres humanos. Meus irmãos, precisamos estar preparados para o grande e glorioso dia do Senhor. Então, que o Senhor continue nos guardando, nos conservando no centro da vontade dEle, firmados, alicerçados na rocha eterna, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus. Meus irmãos, vamos ler então a palavra do Senhor que diz: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nós estamos vendo aqui que nós precisamos ter os mesmos pensamentos de uns para com os outros, segundo Cristo. Os mesmos pensamentos que Cristo tem a seu respeito, os mesmos pensamentos que Cristo tem ao meu respeito, deve ser esse o meu pensamento sobre você. E o seu pensamento sobre mim, meu irmão, deve ser segundo o pensamento de Jesus. E segundo o pensamento de Jesus, nós somos filhos amados de Deus. Segundo os pensamentos de Jesus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos amados por Deus. Por isso, meus irmãos, o Senhor Jesus não destratava ninguém. Ele não fazia acepção de pessoas. Ao mesmo tempo que Jesus abraçava o leproso, ao mesmo tempo que Jesus estava ali acolhendo uma mulher adúltera, ao mesmo tempo que Jesus se permitia estar junto ali de pessoas pobres, pessoas pecadoras, pessoas sofredoras, Jesus também estava no meio de pessoas grandes, importantes, pessoas ali famosas da sua época, e o Senhor Jesus simplesmente era a mesma pessoa. Ele sabia valorizar todos os seres humanos. Ele falava a verdade com todos. Meus irmãos, Ele exortava todos, Ele ensinava todos, Ele ajudava todos, Ele estava com todos, porque é assim, Deus não faz acepção de pessoas. Então, que os nossos pensamentos, e diz primeiro aqui, que Deus é o Deus de toda a paciência, o Deus da paciência, o Deus de toda a consolação. Esse Deus, meus irmãos, da mesma forma
em que Cristo, que Deus usa para conosco de paciência, da mesma forma que Ele tem essa disposição em nos consolar, que nós também estejamos com a nossa mente voltada para este posicionamento de paciência, de consolação de uns para com os outros, para que vocês unânimes, em uma só voz, glorifiquem a Deus. Deus é glorificado quando nós temos os pensamentos e a conduta semelhante à de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus, o fim da nossa vida é glorificar a Deus. O objetivo, o alvo da nossa vida deve ser glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o alvo da nossa vida deve ser conhecer a Deus. E conhecer para quê? Conhecer Deus para continuar conhecendo Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para conhecer Ele melhor ainda, porque Deus é um ser, meu irmão, inexplicável. Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é soberano, Ele é eterno. Ele é, meu irmão, o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos estar com este coração dispostos a glorificar esse Deus, conhecer esse Deus. Que nós venhamos abrir mão de toda a vaidade, nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos então andar em comunhão com esse Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual provou o seu amor para conosco, morrendo na cruz, cumprindo ali, meus irmãos, o sacrifício perfeito. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos buscar a Deus para que possamos compreender, conhecer qual o comprimento, a largura, a profundidade e a altura do amor de Cristo. E que esse sentimento, esses pensamentos que houve em Cristo Jesus esteja em nós também. Eu quero orar com você nessa hora. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, dominador do universo, Pai, o Senhor que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te bendizemos e dizemos: eis-nos aqui, Pai, para ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, meu Pai, a respeito de uns para com os outros, para que possamos andar em amor e unidade, no nome de Jesus. Meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração, fique com Deus, e eu deixo o convite: todos os dias estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.